quero dar as boas-vindas a todos à nossa escola dominical, nesse domingo festivo, e pedir a Deus que esteja nos abençoando no estudo da sua palavra maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre a mentira, como que a Bíblia vê a questão da mentira, a questão da mentira fazer parte da vida do homem. Como que a Bíblia vê essa questão de uma pessoa que está sempre mentindo, que usa os recursos da mentira na sua vida, constantemente, todos os dias? O que é dito sobre isso na Bíblia, na Palavra de Deus? Pois bem, nós vamos iniciar dizendo que em João 8, 31 e 32, Jesus nos dá a seguinte mensagem, né? João 8, 31 e 32, e aí está o texto, e eu quero chamar a atenção para o fato de que nós estamos aí diante de uma colocação do Senhor Jesus, quando ele diz que se nós permanecermos na sua palavra, nós seremos verdadeiramente seus discípulos. Não há como ser discípulo se não permanecer na palavra. E permanecer significa se submeter. Não há permanência se não há submissão. Pois bem, o resultado disso é que nós conheceremos a verdade, e a verdade, ela nos libertará. Esse é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, é que a verdade, ela nos libertará. Pois bem, continuemos então aqui. Se nós formos em outro texto que o Senhor nos ensina, lá em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz que ele é a verdade, ele é a verdade. Se nós voltarmos aqui em João 8, 31 e 32, e conhecereis a verdade, então nós sabemos que quando nos submetemos ao Evangelho, à palavra, e entramos no discipulado, nós conhecemos quem? Ou a quem? Conhecemos ao Senhor Jesus. E, como consequência, essa verdade que é o Senhor nos libertará. Jesus, então, opera pela palavra, assim como o Espírito opera pela palavra no processo do discipulado e da salvação e da nossa salvação. É pela palavra que ele opera. Veja bem que fora da verdade, o que há é a escravidão, porque ele nos libertará. Mas libertará de quem? Geralmente, quando alguém é liberto, ele é liberto de algo ou de alguma pessoa, alguma força maior do que a dele que o está escravizando. O que Jesus está falando aqui é que nós seremos livres de algo que está nos escravizando. Mas o que é que está nos escravizando? Então eu vou adiantar rápido aqui, porque lá em João 8, 44, você pode fazer uma investigação, lá em João 8, 44, você verá que Jesus, respondendo para uma turma lá daquela época, ele disse: vós sois do diabo. Ele falou assim mesmo. Eles falavam que eram filhos de Abraão
E Jesus disse para eles que eles eram filhos, na verdade, era do diabo, porque o diabo vive na mentira desde o início. A vida dele é uma fraude, é uma mentira. E Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é exatamente o pai da mentira. Eu vou escrever aqui, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, voltando então aqui a João 8, 31 e 32, vejam como uma coisa vai desencadear em outra, ou vai desembocar em outra. Permanecer na palavra, quer dizer, se submeter ao Evangelho, se torna discípulo. Sendo discipulado, conhece a verdade. Conhecendo a verdade, é livre, é liberto daquele que o escraviza ou do próprio Satanás, Continuando aí nessa exposição, Jesus então, ele disse que, vamos ver aqui essa questão da mentira. Geralmente os mentirosos, eles têm várias caras, várias atuações. E a mentira, do ponto de vista bíblico, ela é muito mais do que dizer o que não é. Se a gente for olhar o que é a verdade na filosofia, a verdade é o que é. A mentira é o que não é. Mas para nós essa definição não é suficiente. A mentira é muito mais do que um erro ético, do que um erro moral. Na verdade, a mentira ela tem fundo e uma origem espiritual. Então, eu escolhi essa figura aqui exatamente para mostrar quando uma pessoa, a vida dela está baseada na mentira, você não sabe quem é a pessoa, porque ela tem vários rostos, ela tem várias manifestações do engano. A mentira está baseada no engano. Pois bem, etimologicamente a palavra mentira, ela traz em si a ideia de dolo, a ideia de algo que é planejado, a ideia de algo que é pensado. É por isso que a palavra mentira, ela vem dessa palavra latina, mendantium, né? Onde entra a palavra mens, que é mente, intenção, inteligência. Então a mentira tem uma intenção por detrás. A mentira não é algo acidental. Eu contei uma mentira, foi sem querer. Não, a pessoa conta mentira porque está habituada a mentir. Porque a vida está baseada nesse hábito de mentir. E por isso, mas sempre há um engano inteligente ou intencional por detrás da mentira. Geralmente, por que as pessoas mentem? O fundo é espiritual. É espiritual. As pessoas mentem quando elas se afastam de Deus. Quanto mais a pessoa está próxima de Deus, menos ela mente, até não mente. Ela não mente, ela para de mentir. Mas quanto mais ela está próxima de si, do seu ego e do diabo, ela mente. E tem uns que mentem compulsivamente. Tem gente que não sabe mais qual é o território da mentira e qual é o território da verdade. Elas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira. Mentem costumeiramente, compulsivamente. O que isso revela? Isso revela um coração longe de Deus. Isso revela uma vida que está submersa no engano, nas trevas.
Pode até acontecer de uma pessoa que teme a Deus contar uma mentira num determinado momento para se proteger, para proteger um relacionamento, para proteger alguma questão. Então, pessoal, houve alguns problemas técnicos aqui. O computador deve estar com vírus, o meu computador, infelizmente. Mas vamos lá, vamos tentar dar continuidade aqui, pedir a Deus para não, esse computador não travar de novo aqui. Ok, deixa eu ver aqui, vamos lá. Nós paramos exatamente. Deixa eu ver aqui se isso mexeu na configuração aqui do nosso. Não mexeu na configuração, não. Tá tudo beleza aqui. Então nós estávamos falando exatamente aqui sobre não está querendo obedecer aqui os comandos não. Ok, acho que agora vai dar aqui então. Então nós falávamos aqui sobre exatamente a questão da mentira, né? E lá em Provérbios, no capítulo 12, 19, diz que a mentira ela tem vida curta. E essa realmente é a verdade, né? A mentira ela tem vida curta. Eu acho que eu vou ter que chamar um técnico para olhar esse computador. Ele está desligando à toa. Então, se desligar, gente, infelizmente,
não é porque a gente quer não, viu? Infelizmente, se desligar é porque está dando esse problema mesmo. Vamos tentar levar para frente. Ok? Então, Provérbios diz que a mentira tem a vida curta, mas a verdade dura para sempre, né? E a gente continuando, lembrando ali daquela historinha que a gente ouvia quando criança, sobre o Pinóquio, né? O Pinóquio é o bonequinho lá de madeira, do Gepeto. O Gepeto fez, foi seu filhinho, mas Pinóquio aprendeu a mentir e cada vez que ele mentia, o nariz crescia cada vez mais. Já pensou se Deus tivesse colocado isso nos homens, hein? Cada vez que mente o nariz cresce? Ia ser uma tragédia, né? Algumas pessoas, elas acham que uma mentirinha não faz mal. E uma mentirinha que não vai prejudicar a ninguém não faz mal. Se as pessoas soubessem qual é o fundo da mentira, qual é a fonte da mentira, elas chegariam à conclusão que uma mentirinha ou uma mentirona, né, uma gota de esgoto ou um balde de água que vem de esgoto tem a mesma natureza. Pode ser que um balde faça muito mal, traga muitos males, mas uma gotinha traz em si os mesmos micróbios, o mesmo cheiro, a mesma essência do que um balde. Então, eu fico imaginando se Jesus contava uma mentirinha, né, uma que não fosse prejudicar ninguém, como que Jesus, como que é isso na vida de Jesus? Se Jesus é o padrão da nossa vida em termos do que diz respeito à mentira, então o que se dizer, não é isso mesmo? Se Jesus é o padrão, então nós não estamos autorizados a contar nenhuma mentirinha, nem mesmo aquela que não vai prejudicar a ninguém. Aquelas pessoas mentirosas, que a mentira faz parte da vida delas, a mentira não é um acidente, né? A mentira, ela continuamente está presente. Essas pessoas, elas, eu coloquei essa lâmina aqui para lembrar essas pessoas que a língua delas está cheia, né, de maldição, porque a origem espiritual, a origem da mentira é uma situação espiritual. A origem da mentira é uma situação espiritual. A boca fala do que o espírito, do que o coração está cheio. Então, se a boca fala muita mentira, é porque o espírito está cheio de engano, de dolo, né, de trevas. É importante sempre lembrar que mentira não é uma questão apenas do campo da ética e da moral. É uma questão que tem um fundo e uma origem espiritual. João 8:44 nos informa muito bem sobre isso. A verdade, ela dói. A dúvida corrói, mas a dúvida não significa que houve uma mentira, ou que uma mentira foi contada. A dúvida pode estar relacionada a muitas coisas, inclusive a própria pessoas que desconfiam de tudo e de todos, né? Mas não quer dizer que a pessoa da qual se desconfia ou a situação da qual se desconfia seja realmente verdade. Pode ser coisa apenas da cabeça da pessoa. A mentira destrói, ela sempre destrói. A mentira sempre destrói. Mas eu vou esconder as 7 chaves. Mas é lembrar que o fundo dela é espiritual, né? Por mais que a verdade venha doer, é bom lembrar que a mentira ela nunca vai curar, mesmo que ela esteja baseada naquele argumento: eu estou mentindo para proteger.
eu estou mentindo para proteger. Mesmo assim, ela nunca vai curar. É como colocar pedra em cima de alguma coisa, esconder, né? Mais tarde, quando você vai mexer naquela pedra, você vai encontrar bichos ali debaixo daquela pedra, você vai encontrar escorpiões, caranguejos, aranhas, cobras, porque quem gosta de escuridão são essas coisas, exatamente isso. Bom, até agora, graças a Deus, não travou, né, de novo, e vamos aí orando para não travar, né? Mas se travar, glória a Deus. Pois bem, exatamente isso. Então, vamos continuar dizendo que os irmãos que estão participando podem enviar aí a sua colaboração, né? Flavinho Almeida, o famoso Zusa, o famoso velho Zusa escreveu assim: a mentira é uma arma de Satanás contra quem está desatento, longe do conselho de Deus. Muito bem, velho. E o pacífico doa, como é que é? Doa-se doido. Eu não entendi não, mas não gosto de mentiras. Pois bem, é isso aí. Vejamos aqui, toda vez que nós queremos enganar, né? Toda vez que nos envolvemos em mentira como um caminho a ser trilhado, porque eu disse que pode acontecer de um servo ou uma serva de Deus contar uma mentira, pode acontecer, e isso significa que ela ou ele não é um servo de Deus? Não. Você verifica que Davi, né, mentiu, Pedro mentiu, outros mentiram. Não deve ser a normalidade. A pessoa não deve fazer daquilo o caminho da vida dela. Houve um acidente, mentiu, peça perdão e volte. Não pode ser o padrão das nossas vidas, não pode ser o paradigma das nossas vidas, não pode ser o arquétipo das nossas vidas. Jesus é o paradigma, a verdade, ele é a verdade. E isso precisa se manifestar em todas as áreas das nossas vidas. A hipocrisia é uma espécie de mentira. A hipocrisia é uma espécie de mentira. Quando a pessoa ela mostra uma realidade que ela não é, que ela não tem. É aquela slide lá do início, né, que nós colocamos, daquela mulher com várias caras. Aquilo é a hipocrisia, né? Essa mulher aqui, essa pessoa, ela tem várias caras, né? Ela para cada situação, ela sabe usar uma máscara. Isso é que é ser mascarado, né? Uma pessoa mascarada, uma pessoa hipócrita. Bom, alguns tipos de mentiras comumente usadas aí por pessoas que estão no caminho da mentira, né? Que a mentira é a normalidade, não é acidentes para essas pessoas. Diga que não estou, semana que vem eu te pago, eu juro por Deus. Olha que coisa grave, né? Jesus falou para não jurar por Deus exatamente por isso. Pessoas começaram corriqueiramente a usar o nome de Deus em suas mentiras, né? Eu te amo, em mim você pode confiar, com a faca atrás das costas. Minha boca é um túmulo, na primeira esquina está contando, para o outro. Quem não cola não sai da escola, cola também é mentira. Uma mentirinha não faz mal a ninguém. E vamos ver então qual é o fundo disso aí. A Bíblia diz que o Verbo, quer dizer, o Filho de Deus se fez carne e que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de verdade. A verdade saía pelos poros. Verdade é um dos atributos
morais de Deus. Verdade, a Bíblia diz que o trono de Deus se baseia na justiça e na fidelidade. A palavra verdade, ela traz em si, ela carrega na sua conceitualidade a ideia de justiça, a ideia de fidelidade, a ideia de clareza, a ideia de luz, a ideia, vamos ver que ideia mais, ela traz várias ideias no bojo da sua conceitualidade. Cheio de verdade, né? A verdade saía pelos poros de Jesus, pelo suor de Jesus. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, vejamos que, vamos passar para frente aqui, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Notaram? Que quando a pessoa começa a trilhar pelo caminho da mentira, ela se afasta da luz. Perceberam isso? Né? Quando a pessoa pratica a verdade, ela vem para a luz. Mas quando ela começa a praticar a mentira como hábito na vida dela, o que ela está fazendo? Ela está se afastando da luz. E o texto está lá em João 3, 21, né? Porque a mentira, ela está relacionada com uma vida de coisas escondidas, de trevas. E a verdade não, a verdade ela vem para a luz, né? Porque as obras são feitas em Deus. Olha aí, aquele texto que eu falei, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo não se firma no caminho da verdade, da justiça, da fidelidade, da clareza, da luz. Ele não consegue. A vida dele está no lamaçal, no lodal, né? No pântano escorregadio, a existência dele. Ele mente, ele é mentiroso, ele é enganador, ele engana. E assim aqueles que começam a trilhar esse caminho. Por isso Jesus diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Notem bem, toda pessoa que começa a trilhar um caminho irregular, seja qual for, droga, prostituição, adultério, furto, elas se afastam da verdade. Elas não conseguem ter uma vida de verdade. Começam a esconder, começam a trapacear, começam a mentir. Uma coisa vai puxando a outra. Quando as pessoas querem seguir esse padrão, né, espiritual, de espiritualidade. E eu rogarei ao Pai, né, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque o mundo não quer a verdade. Mentira significa treva. Verdade significa luz. Todo aquele que mente se afasta da luz e se embrenha no mundo das trevas. É por isso que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não quer a verdade. O mundo é baseado na mentira. Esse mundo que aí está, tenebroso, como diz o apóstolo Paulo, ele é baseado na mentira. Aqueles que seguem a Jesus, eles estão firmados na verdade, eles são como luz, como um luzeiro neste mundo tenebroso e macabro. Então, Jesus está nos
nos dizendo e nos afirmando aqui, né, que nós recebemos o Espírito da luz, o Espírito Santo, que é o Espírito da luz, porque nós estamos radicados na verdade. Portanto, até já deu para perceber que uma pessoa que tem uma conduta de mentira na vida, é comum a mentira, não é acidente, ela é comum, ela é cotidiana, ela é uma arma, ela é um hábito, ela tem um prazer, e há pessoas que chegam no ponto que a mente adoece. O problema da mentira é tão grave que a mente adoece. Elas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, elas não têm mais o limite entre uma coisa e outra, e aí elas não conseguem mais discernir e separar as coisas. Pois bem, então a mentira é o desalinho com as descobertas do quanto nossos erros nos fazem atracar ainda mais a verdade, que nos faria livres para voar, né? É o Éder Roberto Dias que fala essa frase, né? A mentira é o desalinho. Então, mentir é anormal, é desalinhar, é sair fora da linha, né? E a mentira, ela nos lança no mundo, né, de negociatas. Se eu contar a verdade, vai acontecer isso, então eu vou cada vez mais se envolvendo com outras mentiras. A mentira traz outros tipos de pecados. Uma vida baseada na mentira, ela puxa para si outros tipos de pecados, e cada vez mais a pessoa vai negociando com o pecado. Eu não vou contar porque eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, vai acontecer, e ela tem medo da verdade, quando na verdade a verdade é que liberta, né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o fato é que a mentira escraviza. Satanás escraviza as pessoas no medo através da mentira. Se você não fizer isso, eu vou contar. Isso acontece muito com os irmãozinhos, contar para o papai. Se você não fizer isso, eu vou contar para o seu marido, ou vou contar para sua esposa. Vejam bem como Satanás, ele escraviza as pessoas na mentira. E é isso que vai desalinhando cada vez mais e quebrando as asas da pessoa, para que a pessoa não seja livre. Isso é duro, é difícil da gente falar, mas quem disse isso foi Jesus. Todo mentiroso é filho do diabo. Ele é pai da mentira. E é importante lembrar que não tem mentira grande nem pequena. Esgoto é esgoto. Um copo de esgoto e um balde de esgoto, uma gota de esgoto, um copo de esgoto, tudo é esgoto. A verdade é que Jesus não quer que nós vivemos uma vida, nem por acidente, na mentira. Porque a mentira significa treva espiritual. Treva espiritual. Atentem bem que como que a mentira, ela nos prende, né? Ela nos prende no medo, na ameaça. Eu já até falei sobre isso. Como que uma coisa, como diz o Salmo, né, que um abismo chama outro abismo. E tudo começa pela mentira. Vocês já notaram que todo comportamento errado começa pela mentira? Começa fazendo uma coisa errada, mente, né? O problema é quando gosta de fazer e gosta de mentir.
E tem gente que assim bate no peito e fala que é esperto, porque mentiu e o outro caiu. E ele não sabe que essa esperteza dele, que a vida dele é como uma marionete nas mãos de um espírito, de um príncipe da potestade do ar. Ele está achando que ele está enganando, que ele é espertalhão, que ele está passando a perna, mas ele só está ali nas mãos, como um fantoche, uma marionete, nas mãos de Satanás. E é isso que a palavra de Deus diz. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Notem que a mentira, ela não está só no campo da ética, ela também está no campo da doutrina, da crença. Uma crença que esteja fora da palavra de Deus é tão mentira quanto uma mentira moral que você conta, quanto um tipo de mentira que a pessoa fala. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade ele vai nos guiar a todo ensinamento verdadeiro, a todo ensinamento verdadeiro. Isso está lá em João 16, 13. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com as heresias. O que é heresia? É o ensinamento sobre Deus, mas que vai contra as Escrituras Sagradas. Isso é tão mentiroso, é tão diabólico quanto a mentira. Quando diz que Satanás é pai da mentira, está dizendo o seguinte, que ele ensina não só o homem a mentir, mas ele também traz ensinamentos mentirosos para os homens, no que diz respeito à religião, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à moral, à ética e, concernentemente, à religião. Como que ele traz mentiras? Através de crenças e doutrinas e ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Agora, se nós estamos pensando que o diabo ele traz mentiras no campo da religião, mentiras horrorosas, né, coisas que assustam, não. Muitas vezes ele ensina a fazer boas obras, ele ensina a amar o próximo como a si mesmo, ele coloca a palavra Deus no meio daquilo ali. Só que por detrás ele inclui alguns dados perigosíssimos, como por exemplo, ele ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, no meio de toda essa salada, né? Coisas boas, mas coisas ruins. Ele ensina que é necessário que o homem volte a essa vida várias vezes para purgar os seus pecados. E assim, ele mistura a verdade com a mentira. E a pior mentira não é a mentira pura, que já é horrível, mas é quando a mentira está misturada com a verdade. E é por isso que o apóstolo João, ele diz lá na palavra de Deus, né, se não me engano, na sua segunda carta, se alguém for à sua casa levar uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, não o recebais em casa. Quer dizer, você quer vir na minha casa para bater um papo, falar de futebol, brincar, jogar um dominó ou um outro joguinho, tomar um café, pode vir. Agora você vem aqui para trazer uma doutrina que vai contra a palavra de Deus, não, para isso você não precisa de vir, não. Para esse evento aí, não venha, porque eu não vou aceitar nenhuma doutrina que vá contra a palavra de Deus. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade, no sentido de nos guiar sempre para a luz, no sentido de nos guiar sempre para a verdadeira crença, a verdadeira doutrina, a verdadeira moral, ética. Ele sempre nos guia para a luz.
Satanás quer sempre nos guiar para a mentira, para o engano. Um é contrário ao outro. Pois bem, Drummond dizia que a mentira iluminada pela inteligência tem um esplendor que a verdade não possui. E aqui entra aquele campo que a verdade, muitas vezes, ela afasta. A verdade, muitas vezes, ela destrói. A verdade, muitas vezes, ela arranca. A verdade pode destruir um casamento. A verdade, ela pode destruir um relacionamento. Mas, quando a pessoa, ela sabe o que é a verdade, ela evidentemente sabe que a verdade cura. E nós precisamos entender a verdade no sentido de que a verdade pode ser usada como um instrumento de destruição. Então, quando alguém, por exemplo, quer destruir um casamento, suponhamos que houve um problema de adultério no casamento e alguém não gosta daquela mulher, ele pode até usar a verdade, mas com o objetivo de destruir. Então, isso não é verdade. Entenderam isso? Entenderam bem? Porque verdade, ela tem as características, ela tem virtudes que são irmãs entre si. Eu falei sobre fidelidade, justiça, clareza, amor. Essas coisas estão entrelaçadas. Uma verdade que eu conto com o objetivo de destruir não é verdade. Isso não é verdade. Pode ser verdade do ponto de vista filosófico, é o que é. A mentira é o que não é. Mas não é a verdade do ponto de vista da origem da espiritualidade. Jesus é a verdade. Então, você usar algo que aconteceu, um fato acontecido, para destruir, levar aquilo ao conhecimento para destruir, isso não é verdade. A verdade, ela está envolvida com outras virtudes que são irmãs. Então, isso atinge até a intenção. Se a verdade ela tem o fundo dela é espiritual, está na intencionalidade também. É preciso que haja na intencionalidade amor, é preciso que haja na intencionalidade justiça, fidelidade, bondade, misericórdia, porque essas virtudes são irmãs, e são irmãs assim, inseparáveis, são irmãs inseparáveis. Pois bem, continuemos. Veja aí as pessoas que andam na mentira. Eu pensei, quando eu escolhi esse quadro, eu pensei nisso, pessoas que andam na mentira. Vejam bem que essas pessoas estão num esgoto, estão numa lama podre, e é ali que elas vivem. A vida delas é assim. Elas não têm um conhecimento espiritual, visão espiritual, mas é assim que é a vida delas. Notem que Jesus pede a Deus para nos santificar na verdade, quer dizer, nos separar cada vez mais para que nós sejamos pessoas verdadeiras. E ele diz que a palavra é a verdade. Então, é necessário cada vez mais conhecer a palavra de Deus para que a verdade venha se manifestando ou se manifeste em nossas vidas. Olha que interessante que Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. A mentira, por menor que ela seja, ela estraga
toda a nossa vida. Uma mentira é como um ovo podre no meio de um cesto de ovos e você vai fazer um omelete. Então, é necessário que nós rompamos com a mentira. Ah, foi acidental, peça perdão e evite de mentir de novo. Geralmente as pessoas mentem por causa para se protegerem, elas mentem para ganharem alguma coisa, elas mentem para enganarem e conseguirem algum favor. Sempre tem um objetivo. A mentira ela é um artifício inteligente da maldade. Satanás, ele é o príncipe da mentira. Então, notem bem uma coisa, é que uma mentira, ela estraga 1000 verdades. Ela estraga 1000 verdades. Então, quando a pessoa ela mente para se proteger, para ganhar, note bem, é melhor ser verdadeiro e perder. Jesus era a verdade, é a verdade. Olha quantas pessoas ele perdeu. Certa vez, ele disse para um grupo, para uma multidão, uma verdade. Ele queria alinhar as coisas, colocar no eixo. A mentira desalinha, tira do eixo, desvia para as trevas. E Jesus disse: vocês estão me seguindo não é por minha causa, nem nas minhas palavras. Vocês estão me seguindo por causa do pão. E notem que ele disse isso para os seus discípulos. E diz que naquele dia ali ele foi sozinho, todo mundo foi embora, só os 12 ficaram. Mas ele precisava alinhar, ele precisava trazer as coisas à luz, porque estava havendo um engano ali por detrás. Eles não estavam tendo vida com Jesus, eles queriam a bênção, só a bênção, mas não queriam que a verdade mudasse a vida deles. Notaram, perceberam isso? Como isso é grave? Quantas igrejas estão sobrecarregadas de pessoas que querem só bênção, mas elas não querem compromisso de discipulado com o Senhor Jesus. Elas não querem compromisso de discipulado com o Senhor Jesus. Por que é que nós não devemos mentir? Porque Deus é a verdade. Romanos 3:4. Eu não vou ler aqui, esse texto. Porque Deus é a luz. E em 1 de João 1,5 diz que todo aquele que anda nas trevas não tem comunhão com ele, porque Deus é a luz. Olha, uma pessoa que tem o hábito de mentir, que mentir é o hábito, é o normal, é um pastor, é um presbítero, é um diácono, é um bispo, é um líder, é um crente, essa pessoa está enganando a si mesma e a todo mundo. Ela não tem nada com Deus, porque Deus é luz. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Porque Deus é o caminho. Romanos 3,12. Todos se extraviaram para a mentira, para uma vida de mentira, de engano, de trevas. Deus é luz, Deus é o caminho. E esse caminho se chama verdade. Eu sou o caminho. Notaram isso? A verdade e a vida. E quando a pessoa escolhe esse projeto da mentira para a vida dele, ele sai fora, ele extravia, ele não consegue ficar na luz, não consegue ficar no caminho. Muita gente tem deixado o caminho de Jesus, muitas pessoas, porque já estão gostando da mentira e estão, como diziam outros antigamente, capengando, batendo os joelhos, não estão conseguindo se firmar no caminho.
como diz o Salmo 1, né? Que o ímpio, ele não permanecerá na Assembleia dos Justos. Por quê? Porque a mentira, ela não consegue sobreviver num ambiente de Deus. A pessoa pode até ficar na igreja, como religiosa, tendo vida dupla, mas no caminho de Deus, ela não consegue ficar, não. Nós não devemos mentir porque somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, não é verdade? Somos templo do Espírito Santo, não podemos entristecê-lo. Somos discípulos do Senhor, fomos libertos do império das trevas. Então é hora aí da gente começar a refletir sobre essa questão aí da mentira. Bom, agora eu quero falar algo para ir chegando aí ao final da nossa meditação nessa escola dominical. Primeiro, me desculpar com os irmãos pelo travamento aí aqui do computador. Eu devo chamar o técnico aqui hoje. Deve ser vírus, não sei, que pode ser não. Mas graças a Deus conseguimos chegar até esse momento aqui, né, sem travar. Você acredita que uma pessoa que está na igreja, ela, quem sabe, nasceu, cresceu na igreja, mas ela tem o hábito de mentir. Ela mente, ela engana. Você acredita no novo nascimento dessa pessoa, que ela realmente nasceu do alto, que ela teve essa experiência, né? Lá em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, olha aí. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 22. Você acredita realmente que uma pessoa que nasceu de novo, ela tenha o hábito de mentir? Ela viva, que ela segue um tipo de padrão baseado na mentira? Pois bem, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu pessoalmente não acredito, né? Pedro disse para Ananias, né? Pedro disse para Ananias, vamos voltar aqui porque alguns slides andaram sem a nossa permissão, mas nós já estamos aí chegando no final, né? Vamos lá. Se vocês continuarem a obedecer às minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, ok? Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, mas ele não se preparou, né? É o que diz aí a palavra? Ele não se preparou, então ele receberá uma pequena punição, ele receberá grande punição. Quem conheceu e não viveu, a palavra de Deus diz que a responsabilidade dele é maior. Nós estamos então aqui, meus queridos irmãos e amigos, chegando, né, ao fim dessa escola dominical, e tem um quadro aqui que eu quero deixar, eu gostaria de deixar esse quadro, né? Não diga mentiras contra o seu próximo, Êxodo 20, versículo 16. Diga não à mentira. Entenda que a mentira é uma questão de condição espiritual. Tá? A mentira está falando, quando uma pessoa anda trilhando a mentira, isso apenas está apontando para a condição espiritual dela. Eu fiz, para terminar aqui, aquela pergunta: alguém que convive com a mentira, tem deleite na mentira, usa a mentira como ferramenta e segue a trilha da mentira, que é uma trilha de extraviamento, essa pessoa, ela nasceu de novo? Que cada um de nós possa responder, né, a essa questão. Paulo está falando lá que outros de tal forma se entregaram à hipocrisia das mentiras que
cauterizar a própria consciência. Hoje não sentem mais nada ao mentir, né? Nós conhecemos a história de Ananias, é isso daí. E então, para terminar, por isso, deixando a mentira, fale